E aí, pessoal, bem-vindo a outro vídeo de botão. A única coisa que eu mexi, mexi de novo, desculpa. Tinha colocado um preto aqui, mas eu preferi colocar uma cor muito parecida que a gente tem aqui. E eu aumentei o blur um tiquinho, que essa última propriedade é o alpha, é o blurzinho, esse efeito de borrado que dá, né? Então eu aumentei ela um pouquinho só. Não dá muita diferença, mas pra mim dá um aspecto de que é azul, né? O nosso botão é azul, vai ficar um azulzinho bem frágil ali no fundo. E por que que eu fiz isso? Porque eu gostaria de, agora no próximo, é justamente usar aquele black que a gente tinha usado, que é o de agora, tá bom? Por quê? Eu acho melhor. Simplesmente por isso. Agora vamos mexer no hover. O que é a propriedade hover? Vocês vão descobrir agora. A gente vai pegar esse btn aqui, vai colocar aqui embaixo, vai chamar uma propriedade dois pontos hover. Você nunca viu, você vai ver agora, né? E a primeira coisa que eu quero mudar do hover é principalmente o background color de fundo, tá bom? Quero que o background dele seja essa cor aqui, já tenho separado. Cadê? Beleza? E agora sim, o box shadow dele, vou mudar para que seja aquele box shadow que a gente estava usando antes, né? Que é 0, é o black. 0, beleza. Ele vai continuar com os mesmos aqui. E, professor, você ainda não explicou o que é o bendito do hover. Tá, olha aqui o hover, que bonito. É justamente esse efeito de botão de quando você passar o mouse, ele ficar. Só que mais do que isso, eu também acho legal no hover a gente alterar um pouquinho, minusculamente, presta atenção na palavra minusculamente, o tamanho das coisas, né? Então, por exemplo, aqui deixar 1.9 e aqui deixar 7.4. Vai dar um efeito, uma sensação quando você passa o mouse em cima, e ficou menorzinho, ó. Parece que você tá interagindo realmente com o botão, tá vendo? Parece que ele tá meio que pulando. Doutor, não tô achando que tá suficiente. Aí você diminui mais um tiquinho de cada lado, pra dar uma percepção maior. Se você acha que aquilo não tá suficiente, tá bom? Então tá aqui, ó, uma percepção muito melhor do que tá acontecendo. O botão parece que realmente está interagindo com ele, ó. Tá aprofundando ele, ok? E aí falta o focus que a gente pode fazer nessa aula mesmo. E essas propriedades aqui. O que que é o focus? O focus é quando um elemento estiver focado em tela. Só que em botão isso é complicado por uma razão. O botão ele não fica focado igual um formulário. O formulário você clica e você entra dentro daquela caixinha, né? O botão não. Primeira coisa é no focus eu voltar a cor para a cor padrão, certo? Vou voltar o box shadow padrão, antes, tá bom? Espera aqui, beleza? Vou deixar pouca coisa maior, porque ele vai ficar com uma borda, né? E eu preciso da cara. E aí que tá. A borda dele é o que a gente vai mexer, porque no Focus geralmente fica uma borda em torno do nosso elemento, tá bom? Vou escolher a cor dela aqui. Ela é uma borda de 2 pixels, ok? Então, 2 pixels. Ela é sólida e ela tem esta cor aqui. Professor, é estranho, não mudou nada, ó. O elemento não está focado. Isso porque no HTML os botões não são formulários. Então, para você deixar ele focado, você tem que falar que elemento que ele é do seu HTML. Então, a gente usa o tabinks 1. Ah, é outro botão, tabinks 2. E para que serve esse tabinks? Para quando você for passar para a página pelo tab, ó. Tá bom? Aí você chega uma hora no botão. É que eu não dei recarregar, mas ó, viu como eu chego no botão em alguma hora? E aí que tá, olha aqui. Tá vendo que tá alterando nosso texto? Por quê? Porque tá ficando pequeno demais para ele agir com essa borda. Então, aqui no nosso style, a gente precisa arrumar mais uma coisinha. Tá? Aqui, eu não copiei o box shadow inteiro. Pronto. Dá o RGBA para vocês aqui. Cadê? Beleza. Pronto. Ah, então o grande problema aqui é na largura, né? De que agora tá com uma borda de 2 pixels e ele não tá sabendo como agir. Então no Focus a gente vai deixar esse cara um pouquinho maior. Pra gente não ter problema com isso. Até a gente acertar, tá bom? Então tá ali. Vamos deixar um pouquinho maior, mas... Só no Focus, hein, gente? Vai mudar em todos, não? Tá feio. Tá quase. A gente tá mudando também na altura. Ninguém fala nada. A gente tá mudando na altura, mano. Pessoas aqui igual um... Pronto, agora o Focus tá afetando só aqui. Quando eu clico, tá vendo o Focus como que fica? Um blurzinho aqui, ó. Olha que bonito, cara. E aí bate com a sombra de fundo azul, ó. Você sabe que tá selecionado o botão, mas lógico, ele sabe que... É só pra indicar que você está neste elemento, tá bom? Então, se você clicar em qualquer outro elemento, ele sai, tá vendo o Focus? Quando você sai daquele elemento. Mas, professor, eu quero aquele efeito de quando clica. Aquele efeitinho assim de... Tum, afundou.
Para isso a gente vai ver o Active, que é o último, tá bom? Vou copiar aqui, pular aqui. E vamos alterar, deixa eu pegar só a cor aqui na lateral. Então, voltando aqui, pessoal, a gente tem que fazer o cara Active, né? Então, a gente vai copiar aqui, vai criar o Active. Eu tava fazendo uns testes aí, tava certo antes, tá? Então, vamos fazer o Active aqui, beleza? E o que eu vou usar no Active? Qual que foi a ideia que eu tive aqui? Foi possível fazer, né? A gente vem aqui na base, e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um cursor. Por quê? Porque quando a gente tá com o dedo em cima lá, eu não tô sabendo que eu tô com o dedo em cima, certo? Ele é um botão que não tá com vida ainda, então eu vou colocar ele para alterar meu ponteiro do mouse para pointer quando eu tiver com o cursor em cima, que é uma ideia que eu tive, tá bom? Próximo é eu aplicar um transition, porque quando eu clicar, eu quero saber quanto tempo vai durar essa transição, tá? Então eu vou falar para ele, tá? Eu quero que o box shadow dele, mas por que na base? É para avisar, os efeitos de box shadow que eu colocar vão durar 0,3 segundos, tá bom? E os efeitos de opacidade, se eu colocar, vão demorar também 0,3 segundos, tá bom? Eu errei agora, meu pai amado. Certo, transition, box shadow de 0,3 segundos e opacity, opacidade, tá? Tá errado. Opacity, não sei, ficando doido já, tava colocando como se fosse uma propriedade. Eu ia colocar já a quantidade de opacity, não pode. Então no transition, voltando, esquece que eu fiz aqui. Eu coloquei um box shadow que vai durar 3 segundos e aqui falei que a opacidade vai dar 0,3, é menos que um segundo, tá? Falando segundo, mas não vai por mim não. Então a transição que ocorrer, vai ocorrer esse tempo, tá? Aí eu vou vir aqui no Active, a primeira coisa que eu vou fazer é que quando acabar esse Active, a transição também tem que acabar. Você não pode deixar ela rodando. Você acabou a transição, ela vai começar outra quando eu clicar de novo, tá bom? Não tem problema, mas quando esse Active acabar, a transição acaba. O que eu pensei colocar um box shadow interno para dar aquela sensação de tum, afundou, tá bom? Isso chama inset, ok? Então desse inset aí, já tenho aqui o esqueminha do box shadow, tá aqui salvo já, como ele vai ficar. Ele vai ficar um preto interno, ok? Igual o que a gente fez antes, só que eu aumentei um pouquinho. Você pode aumentar depois um pouquinho aqui, você que aí depois quanto vai ter de box shadow dentro do seu, tá? E eu coloquei a intensidade dele aqui, né? Pode aumentar a intensidade, pode colocar 5 de blur, pode colocar 2, pode colocar 1. Aqui é o alpha, é o quanto que vai aparecer, tá bom? A escolha é de vocês. E mais que isso, depois do box shadow, eu vou colocar uma opacidade. A opacidade, eu acho que 0,8 tá ótimo, tá bom? Lembrando que 1 é totalmente visível, 0,0 é não visível, tá bom? Então, colocando isso, a gente vai lá pro nosso botão, certo? Ó, pra vocês verem. Quando eu clico, ó o efeitinho que ele dá de fading, tá vendo? Ó? Ele dá aquela piscada, ó. Esse, quando eu seguro aqui, vocês podem ver melhor, é o efeito dele e opacity, tá vendo? E o box interno dele, Shadow, não dá pra vocês verem por causa da opacidade justamente, né? Mas ele tá ocorrendo internamente aqui na beira do botão, tá bom? É que tem o focus ainda envolvido, ó. Mas a borda passa pra frente, apesar de não estar sendo vista. Depois dá pra vocês aumentar a intensidade dela, pra ela ser mais vista, menos, tá bom? Só mexer na quantidade aqui, e aí a sua borda vai ficar sendo mais vista ou menos, tá bom? Pegar, né? Aí agora ela tá mais escurinha, tanto que ela tá saindo um pouquinho pra cá já, ó. Já dá pra ver ela aqui, ó. Ok? É esse o efeitinho do botão, ó, que botão bonitinho. Na próxima aula eu vou fazer um botão redondinho, ver? Mas aqui já tem um botão legal com as 4 propriedades, o Focus, né? O Focus, que é esse cara aqui do navegador que eu tô apertando Tab, pegar. Focus, Active e o Hover, ok? E aí, pessoal, na próxima aula a gente vê o restante aí que sobrar. Então fique com Deus, todo mundo aí. Pois é, pois é.